Da Delupo, e quem está conosco é o João Gabriel, responsável pelo marketing, o Marcelo Mendes, que é da sala de ferramentas, é isso, né, Marcelo? É da Delupo, né? E da Delupo Prêmio, né? Exato. Prazer em conhecê-los. Vou começar com alguém que já tem um vínculo também com a família, que é o João, né, João? Fale um pouco sobre a história da Delupo. Bom dia para você. Muito bom dia, Gonzaga. Bom dia a todos os ouvintes. Então, Gonzaga, a Delupo ela teve início há 53 anos atrás, em 1971, na cidade de Tubarão, né? Muitos não sabem o significado de Delupo, né? A Delupo ela iniciou, na verdade, como uma oficina mecânica em Tubarão. E o significado de Delupo é distribuidora de equipamentos e lubrificantes para postos. Esse é o verdadeiro significado de Delupo. Não tem nada a ver com o sobrenome de uma família? Perfeitamente, não tem. eu sou sincero, eu acreditava que seria. Não. Muitos acham, na verdade, a maioria. Mas, na verdade, esse é o verdadeiro significado. E, portanto, no caso, em 1971... quando foi aberta essa oficina mecânica, esses eram os produtos principais que eram comercializados. Esses distribuidores, equipamentos, lubrificantes, né? E o foco era a linha automotiva, né? Na época, o foco era a linha automotiva. Chegamos a ter filiais em 13 de Maio e Porto Alegre, na época. Com o passar do tempo, em 1974, começou a ficar mais voltado para a linha agrícola. Então, começaram a ser comercializados colheitadeiras, tratores, esses equipamentos mais Sim. para linhas agrícolas, né? Para a linha agrícola, no caso. Em 1974, a gente acabou sofrendo em Tubarão a enchente. Foi bem difícil, mas com bastante trabalho... nos reerguemos após a enchente rapidamente. Começamos no caso, na época, foi feito um trabalho de se reerguer para comercializar rapidamente esses equipamentos, porque todos estavam necessitados. Como acabou destruindo, vamos dizer assim, a cidade, foi bem complicado, a gente acabou fazendo dessa maneira para ajudar a todos. Com o passar do tempo, em 1976, aí sim entrou o ramo de ferramentas na Delupo, né? Foi quando começou a ser mais voltado aí para a linha de ferramentas. E até hoje nós temos aí no nosso portfólio mais de 100 mil produtos, mais de 100 mil itens. Muitos desconhecem, acham que a Delupo não. Só ferramentas? Não. Até hoje o slogan nosso é Delupo, muito mais que ferramentas, né? Então, nós temos aí no nosso portfólio mais de 100 mil itens, ferramentas, equipamentos, máquinas, enfim, para atendimento no setor industrial, no varejo, no e-commerce, enfim, em todos os nossos canais de venda, né? Então, é uma história de um legado. Tem aqui o livro que você me presenteou de 50 anos da Delupo, né? Perfeitamente. Então, Delupo, nada a ver com sobrenome, só repete, é distribuidora de equipamentos e lubrificantes para postos. Interessante, né? Bem interessante. Olha, muito curioso, porque geralmente se coloca sobrenomes em algumas empresas, né? Sim. Exato. E até, se alguém tiver mais algum interesse para entender ainda mais, nós temos um documentário no YouTube falando dos 50 anos da Delupo, e lá são 20 minutos, bem rápido, porém bem interessante. Se alguém tiver curiosidade aí, também pode se aprofundar um pouco mais aí na história. O Marcelo Mendes também está conosco, o Marcelo que é da sala de ferramentas da Delupo Prêmio. A tua participação na empresa, de que forma tu tens essa gerência em termos de ferramentas? Como é que funciona, Marcelo? Você está há quantos anos já na Delupo? 1 ano e meio. Então é novo ainda. É novo, mas no ramo de ferramentas de já tem experiência. Eu já estou há 30 anos, né? Eu venho da área de manutenção de equipamentos médicos e odontológicos, então eu tinha já uma vasta experiência com assistência técnica, com prestação de serviço, né? Então, como usava ferramentas e tinha prestação de serviço, para mim falar de ferramentas era muito fácil. Então a gente montou um projeto novo lá no Delupo, chama Delupo Prêmio, onde a gente separou as ferramentas convencionais das ferramentas Premium. Por que existe um alicate que custa R$50 e por que existe um alicate que praticamente teoricamente faria a mesma função, que custa R$2.000?
Por que tem essa diferença? Por que a gente, quando fala num alicate, a gente logo imagina aquele alicate que o eletricista tem na mão, mas lá a gente tem 2.200 modelos de alicates. Então, são um alicate para cada coisa, né? Hoje a indústria está se modernizando, está tendo novas ferramentas, equipamentos vindo de fora, e esses equipamentos preconizam o uso de ferramentas especiais. Tem que ter ferramentas que atendam à montagem que aquele fabricante preconiza para aquela determinada máquina. Por exemplo, hoje existem muitas normas no Brasil. O Brasil é referência das normas de segurança, das normas elétricas para o mundo inteiro. Hoje nós temos o plug de tomada que muita gente critica, mas copiado da Suíça, e é o mais seguro do mundo. Sim. Né? Então, assim, desde ferramenta para apertar um plug de tomada que todo mundo acha que até com a faca da cigana a gente aperta, com qualquer chave de fenda a gente aperta. Não, a gente tem chave específica para apertar um plug. Hoje um disjuntor que vai num quadro elétrico é preconizado uma chave específica que se usa para apertar um disjuntor. E não só a chave, como também um torque correto. E Sim. Todas essas ferramentas que a gente acha que pode ser feito com qualquer chave de fenda, não são. As normas exigem um torque correto. O disjuntor tem que ser isso, né? Um disjuntor para que ele não tenha aquecimento, para que ele não tenha que gere alguns problemas depois, e para que aquele fio não esteja demasiadamente apertado ou mal apertado para que cause uma fuga ou um incêndio ou qualquer coisa. Tu tens que apertar um disjuntor com 2,8 newtons metro, que é o que o fabricante e a norma preconiza, e que tu também utilize uma chave específica para o disjuntor. E todas essas ferramentas nós temos lá. Então, uma chave de fenda não é só uma chave de fenda. Na Delupo Premium, o que a gente fez? Nós separamos as ferramentas. Antes as pessoas não entendiam, olhavam na prateleira, poxa, mas por que esse alicate está R$500 e esse aqui está 50? Qual que é a diferença? Tu olha igual, os dois têm o primeiro mordente, o pipe grip, a zona de corte, o cabo isolado, aquela coisa toda. Mas por que tem essa diferença, né? E daí a gente vai entender que tem um aço especial para isso, que tem a alta alavancagem no alicate. Por exemplo, tu imagina um prédio sendo construído aí na cidade, aí um prédio de 10 andares, e o eletricista que está fazendo a parte elétrica daquilo lá, a equipe está fazendo, vai por cada andar, cada laje daquele prédio lá, vai cortar em torno de 1.500 cortes ele vai fazer. Daí tu imagina que tem um alicate que faz aquele corte numa força 1/1 e tem um alicate que reduz aquela força em 60%. Quanto que isso vai te causar menos problemas no futuro? Por exemplo, menos ler, menos torção, menos cansaço, menos fadiga. Quanto mais qualidade tu vai ter se tu faz menos força, né? Para apertar todos os parafusos, né? Tu imagina apertar todos os disjuntores manualmente, um por um. Hoje a gente tem chave elétrica específica, isolada, com certificação VDE, GS, IEC, as maiores certificações do mundo, disponíveis na Delupo. Não só ferramentas para eletricistas, mas como ferramentas de uma alta gama tecnológica. Temos ferramentas lá que são as hoje tão queridas aí dentro da indústria, chamado câmera térmica. Por exemplo, assim, uma indústria, se parar uma máquina é uma coisa. Agora, se faltar energia, se parar todo o sistema elétrico deles, para toda a indústria. Sim, é muito mais complicado. Então, a câmera térmica hoje já é o segundo meio de laudos mais utilizados no mundo. Por quê? Porque sem parar a minha fábrica, eu consigo saber se aquele quadro elétrico está totalmente apertado, se tem aquecimento num fio. Às vezes eu olho lá, 1.500 fios. Como é que eu vou testar 1.500 fios? Com a câmera térmica, numa fotografia, eu consigo fazer até 120 mil pontos de temperatura numa única fotografia. A termografia, para quem não está familiarizado, é o seguinte: a fotografia é a escrita da luz, né? Você pega a luz e escreve a luz, é uma foto, luz, grafia escrita. A termografia é a escrita da temperatura, ou seja, ela forma como uma imagem térmica com mais de 120 mil pontos de temperaturas diferentes, e você consegue fazer um laudo, saber se o disjuntor está sobreaquecido, se aquela máquina, o motor vai parar, ou se aquela determinado produto que está saindo da máquina estão todos saindo com a mesma temperatura. Então é muita tecnologia que nós temos lá na Delupo. Hoje nós temos também um equipamento que eu digo que é um equipamento com tecnologia alienígena, que é o seguinte: aqui a gente está numa rádio, a rádio é só o som. Você já imaginou fotografar o som? É uma coisa muito curiosa, né? E o que eu te falei, tu pensou porque tu nunca imaginou o que é a fotografia do som. Mas nós temos lá na Delupo hoje, no balcão, e talvez nós somos a única loja no Brasil que dispõe disso, no balcão para você ir lá ver, um equipamento da Fluke, um equipamento de alta gama tecnológica que fotografa o som.
Daí tu imagina uma cooperativa elétrica que tem uma fiação lá em cima de 70 mil volts, a famosa rede 69 que eles falam, né? 69 mil volts lá em cima, e ele tem que lá em cima fazer uma aferição. Com esse imagímetro acústico, né? Com esse negócio que fotografa o som, a gente consegue saber se o aperto lá em cima está correto ou não. Numa rede de 70 mil volts sem chegar perto, lá de baixo, lá do chão. Então é muita tecnologia que nós temos lá. Hoje o que você imagina para a área MRO, que é o principal ramo de atuação da Delupo, que é manutenção, recuperação e operação das indústrias, hoje a gente atende com exatamente, são 122 mil itens, né? Então a gente tem desde um rebocador de avião até uma chave de fenda simples, se você precisar. Nós vamos continuar conversando com o Marcelo e também com o João. Só vou dar um pulinho até a capital, já 10h58, estamos voltando, 2 minutos faltando para as 11 da manhã desta sexta-feira. História de sucesso com o João Gabriel, responsável pelo marketing da Delupo, o Marcelo Mendes, que é da sala de ferramentas da Delupo Prêmio. Estamos falando um pouco sobre a história da Delupo, que está presente aonde, hein, João? Então, Gonzaga, hoje a Delupo está presente em Criciúma, tanto no centro, nós temos na Avenida Centenário uma loja, quanto na Primeira Linha, no bairro Primeira Linha. Além disso, em Içara, estamos também, Tubarão e Joinville, né? Além disso, nós também atendemos ao Brasil inteiro pelo e-commerce, e se alguém tiver alguma dúvida, preciso de alguma ajuda e tal, para facilitar a vida, nós também temos um canal bem interessante que é o Chama no Whats, que é só você entrar em contato pelo telefone 48 3431 5800, que o pessoal lá vai tirar qualquer dúvida sua sobre ferramenta, vai facilitar a vida de você. Marcelo, você falou já de alguns aspectos relacionados a novidades que vocês têm à disposição, mas sim, se a gente for falar todos os itens aqui, nós vamos até amanhã de manhã falando do programa. É verdade. Né? Mas o que você destacaria para os nossos ouvintes? O que eu vou destacar é o seguinte, às vezes algumas pessoas não sabem ainda, mas nós dentro da Delupo, na matriz do bairro Primeira Linha, nós criamos um espaço prêmio. A gente estendeu a loja, né? Aumentou um espaço lá de 400 metros quadrados. E o que a gente tem nesse espaço lá? Todas as ferramentas premium foram lá para dentro, são as ferramentas de alta performance, as ferramentas que, como você falou, né? Você olha lá no stand, lá não sabe por que tem uma chave de fenda de um tipo, de outro tipo. Lá dentro a gente tem uma explicação para isso. Essa loja foi construída de uma maneira muito interessante. Ela foi baseada numa galeria de artes. As ferramentas são colocadas em cima de cubos dos mesmos tamanhos, das mesmas medidas que você vê numa galeria de artes. Então as ferramentas lá têm um destaque diferenciado. As principais marcas do mundo a gente colocou lá dentro. Inclusive, um diferencial dessa parte premium é que nós somos treinados pelos fabricantes, conhecemos os processos de fabricação. Por exemplo, recentemente eu e o João estivemos na Alemanha agora conhecendo o processo de fabricação dos maiores fabricantes do mundo, como a Bosch, como a Virra e alguns outros, e estivemos também numa maior feira de ferramentas premium, que é desse segmento, para atender a alta gama. No centro dessa loja, nós colocamos uma mesa bem grande, uma mesa enorme, onde toda ferramenta, como é uma ferramenta especial, o que ela requer? Requer que a gente tenha uma explicação. Às vezes ela é complexa, tem funções X, Y, Z, funções muito especiais, né? Muito dedicadas para a sua aplicação. Então a gente tem uma mesa no centro da loja da Delupo Premium, onde toda ferramenta sai de lá com a explicação. Eu tenho certeza que quando você compra uma ferramenta lá, você não precisa ler o manual, porque eu principalmente te explico ela de A a Z, né? Se você não conhece a ferramenta, e pode ser uma ferramenta simples, sabe? Pode tu ir lá querer comprar uma ferramenta agora para o Dia dos Pais, para qualquer coisa, a gente vai te explicar. Tu vai usar essa ferramenta assim, assim, assim. Ela permite fazer isso, isso e aquilo outro. Mas olha, eu entendi a tua explicação, mas na prática, será que é isso mesmo? Você acredita que lá dentro a gente tem ferro, concreto, madeira, cerâmica para fazer o teste? Você sai de lá aprendendo a furar, aprendendo a consertar. Então, a nossa expertise nos dá esse know-how para que a gente possa fazer essa explicação técnica, e isso é muito importante. Sabe quando você vai numa loja de roupa, às vezes você tem que experimentar a roupa para ver se cai bem, se serve, se é isso ou aquilo outro. Então lá a gente quer que você tenha experiência com a ferramenta. Às vezes tem muitas pessoas que, por falta de conhecimento na sua área, acham que o serviço é sempre feito daquela forma, mas não, sempre tem uma forma melhor e uma ferramenta que pode te ajudar. A gente tem aquela cultura americana que o americano tem uma ferramenta para cada tipo de serviço. Hoje a gente já disponibiliza isso, uma ferramenta para cada tipo. O que você imagina hoje das principais marcas, DeWalt, Makita, Bosch,
tudo isso a gente tem lá, essas ferramentas de alta gama, de alta tecnologia, de alta performance, tem lá para a gente fazer a demonstração para você na Delupo, para que você tenha experiência na ferramenta, para que você saia de lá com toda a propriedade de como que eu uso. Porque a gente sabe que muita gente compra uma ferramenta e às vezes acha que uma parafusadeira é só uma parafusadeira. E não, ela também é uma furadeira. Você também pode usar ela como uma ferramenta de padrão para colocar sempre os parafusos com o mesmo torque. Então, tudo isso é muito importante que a gente tenha lá uma pessoa dedicada para que explique para as pessoas. Por exemplo, assim, hoje o torquímetro é uma realidade. Dentro de qualquer oficina, vamos começar para a pessoa entender o que é um torquímetro. 100% de um carro, todos os parafusos colocados em um automóvel, e são mais de 3.500 parafusos, todos esses parafusos têm um torque preconizado. Seja um torque de 20 newtons, a um torque numa roda. Sempre que eu vejo um carro que está faltando um parafuso na roda, aquilo lá é falta de torquímetro. Torquímetro é uma ferramenta de padrão. É uma ferramenta que você vai na roda do seu carro colocar a mesma pressão em cada parafuso. E cada parafuso tem uma pressão, tem uma elasticidade, uma tenacidade específica para estar ali na roda do carro. Não é eu apertar, botar ali a chave, botar o pé em cima e apertar no máximo. Aquele parafuso pode estar com uma pressão muito maior que o outro. Quando tu passa num buraco, o parafuso que está com mais pressão é o primeiro a romper. E a gente vê diversos acidentes, diversas coisas acontecendo por falta do uso do torquímetro, por falta de um aperto correto. Então, a indústria que quer prestar um serviço de qualidade, ou até mesmo a oficina mecânica que você leva seu carro, a sua concessionária, ela tem que ter um torquímetro. O óleo no motor do carro, ele não tem vazamento, ou fluido refrigerante lá, água, alguma coisa lá, não tem vazamento porque tem um torque preconizado para ser apertado no motor do seu carro. Como falei, 100% dos parafusos de um carro hoje preconizam um torque correto e o fabricante determina isso. Então, são ferramentas assim muito diversas, né, para atender desde a indústria mecânica aos prestadores de serviço da parte elétrica, aos prestadores de serviço da parte hidráulica, hoje para o cara do ar-condicionado. Então, é uma gama muito grande de ferramentas que a gente disponibiliza para atender todas essas áreas, para ninguém ficar na mão, para que todo mundo use a ferramenta correta. Hoje, as assistências técnicas autorizadas de alguns fabricantes de ar-condicionado preconizam que, para que não vaze o teu gás do teu ar-condicionado, que tu tenha uma chave dinamométrica para fazer o aperto das conexões, né, da tubulação de cobre ali do seu ar-condicionado. Daí você vê às vezes que o cara não está usando uma chave dessa e pode lá na frente você ter um futuro, vazamento de gás, chamar o cara, fazer manutenção, o seu ar não ter um desempenho bom, isso, aquilo, outro. E por isso que os fabricantes preconizam. Tanto que esses dias veio um prestador de serviço de Porto Alegre correndo buscar uma ferramenta que só nós tínhamos. Ele disse, cara, eu tenho que vir aqui pegar essa ferramenta porque eu tenho que fotografar ela nos laudos que eu faço, que eu apliquei o torque correto, porque senão eu não consigo receber da assistência técnica. Então, hoje as ferramentas são muito importantes. A ferramenta ela é o meio para tudo que há. Essa mesa que a gente está aqui na nossa frente aqui, ela só foi construída com ferramentas. O melhor engenheiro do mundo, ele não consegue fazer nada se ele não tiver a ferramenta na mão. Pode ser uma pessoa com menos conhecimento, mas se tem a ferramenta certa, ele consegue fazer a aplicação. A gente tem no nosso slogan muito mais que ferramentas, porque além de ferramentas, a gente tem essa vontade e essa expertise, né? Porque a gente é cursado todas as semanas são 2 ou 3 cursos de reciclagem e atualização com os fabricantes. Então isso é muito importante. Todos os dias, quando faz uma mínima alteração numa ferramenta, olha, a gente está alterando essa ferramenta para um acabamento desse jeito, e isso beneficia isso e aquilo outro. Essa informação chega para a gente, que é autorizado, da seguinte forma, através dos BITs, que são os Boletim Informativo Técnico. Todos os dias a gente está recebendo dos fabricantes os BITs, então a gente tem uma expertise muito grande, né? Se você quiser saber sobre ferramenta, se quiser bater um papo sobre ferramenta, uma ferramenta que possa atender melhor a sua indústria, com certeza a Delupo é muito mais que ferramentas e está no slogan isso aí. Marcelo, são coisas curiosas que nesse pouco tempo que a gente conversou aqui, a gente já deu para ter a noção. Dá até para surpreender a sogra e o sogro, né? Fazendo média com essas explicações, tu vai chegar lá com a ferramenta já apta para trabalhar. Né? É verdade. Vamos ter uma oportunidade de falar muito mais ainda sobre esse assunto, essas curiosidades, sim, né? E até eu quero agradecer ao Marcelo Mendes pelas explicações. Uhum. E tem muito mais, muitos itens e muitas novidades. João,
Obrigado também pela visita, que eu quero falar algo mais sobre a Delupo, que não é sobrenome. Não, Gonzaga, é basicamente isso aí. Como eu falei anteriormente, se alguém tiver a curiosidade de entender um pouco mais da história, acesse o documentário no YouTube, 20 minutinhos, é rapidinho, bem interessante. Esse é meu, bem né? produtivo. Esse livro, esse né? é seu, esse é Tá seu. bom, obrigado. Livrinho aí para conhecer um pouco mais da história. Queria agradecer a você então e a todos os ouvintes também. Tá bom. Muito obrigado, o João Gabriel, o Marcelo Mendes, obrigado pela visita. Obrigado. E as portas são abertas para uma próxima visita aqui, tá bom? Muito obrigado.